ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo nosso ser a ti. Hoje nós estamos no 11º dia da nossa campanha. Hoje estaremos orando pelo mês de novembro. Hoje a nossa campanha tem o título: O que estamos dispostos a deixar para trás? O que estamos dispostos a deixar para trás? Geraldinho vai estar ministrando essa lição em nome de Jesus. Com a palavra, Geraldo. Boa noite a todos, a paz do Senhor, amém? Chegamos ao 11º dia, da campanha. Esse tema tão importante que foi estipulado para esse ano. E eu quero convidar os irmãos a abrir a Bíblia no texto base da lição, que é o Gênesis, 12. É isso mesmo, 12:1. O título: O que estamos dispostos a deixar para trás. Esse é o título, e Deus sabe de tudo, O pastor colocou eu para ministrar sobre isso. E uma das coisas para a gente se aprofundar mesmo no conhecimento, no relacionamento, na intimidade com Deus, é abrir mão de muita coisa, e deixar muita coisa para trás. E o que será que estamos dispostos, a deixar para trás? Então aqui em Gênesis 12, obrigado. Começa falando, Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abraão da idade de 75 anos, quando saiu da terra de Harã. E tomou Abraão a Sarai, sua mulher, e Ló, filho de seu irmão, e toda a sua fazenda que haviam adquirido, e as almas que lhe acresceram em Harã, e saíram para irem de Canaã, e vieram à terra de Canaã. E passou Abraão por aquela terra, até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré, e estavam os cananeus da terra. E apareceu o Senhor a Abraão e disse: a tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhes aparecera. Irmãos, aqui a gente está tratando nesses dias, sobre profundidade, sobre o nosso relacionamento com Deus, o nosso aprofundamento aí na palavra, E a gente, como o título diz aqui, é uma pergunta, uma reflexão que faz a nós, O que estamos dispostos a deixar para trás? Então aqui no texto, na introdução, mostra que não deve ter sido fácil para Abraão. Por mais que ele tenha recebido algo de Deus diretamente, Às vezes eu falo para Raquel: se Deus me falar, eu vou, mas será que vai mesmo? É fácil para a gente hoje, no conforto do nosso lar, no conforto da nossa igreja, num contexto de 2.000, 3.000 anos depois, a gente não... É fácil a gente falar, Mas só estando ali na pele ali de Abraão mesmo, naquele contexto, para tentar entender. Então a gente imagina que não foi fácil, mas Deus havia feito uma promessa para ele. E aqui já tem o nosso primeiro ensinamento, Para a gente não entrar e não nos aprofundar
naquilo que Deus não nos chamou. Nós temos que entrar e aprofundar naquilo que Deus tem colocado a nós. E qual que é a maneira da gente saber o que Deus tem colocado para nós? É através desse relacionamento. E eu falo muito para os jovens: quer conhecer a Deus? Leia a Bíblia. É tão simples, irmãos. Quer se relacionar com Deus? Leia a Bíblia. Quer ouvir a voz dele? Leia audivelmente a Bíblia, que você vai ouvir a voz de Deus. Então, Abraão, ali ele teve que renunciar às certezas do passado, enfrentar as incertezas do futuro, olhar e seguir a direção da vontade de Deus. Como eu disse aqui no começo, Deus sabe o que faz, né? Quando eu li aqui, renunciar às certezas do passado, isso me tocou profundamente, porque eu sou uma pessoa muito difícil de sair da rotina, de enfrentar novos desafios, de deixar aquelas certezas do passado, né? E porque o passado, quando ele se torna passado, a vida parece sempre melhor lá atrás. Quando a gente fala de passado, a gente é cheio de falsas certezas que ficaram lá no passado. Então, se eu trazer um exemplo aqui da minha vida profissional, em 2021 eu deixei tudo que eu tinha, todas as minhas certezas, falando da vida profissional. Eu deixei 7 anos de registro, eu deixei um cargo de gerência, uma loja que eu conhecia de ponta a ponta, uma clientela que eu conhecia. Eu deixei toda aquela certeza para entrar em algo novo. E hoje eu entendo que era Deus preparando aquele algo novo. Mas quando eu estava naquele processo, eu não entendia. E eu deixei aquela certeza, né? Me aprofundei em algo que até então era desconhecido, mas que eu estava sob a direção de Deus. E a bênção veio 2 anos depois. Então hoje se eu olhar lá para trás, é fácil eu falar, nossa, porque hoje a gente está legal. Mas lá naquele processo que eu passei, não foi fácil, né? Então, e ali naquele momento eu tive que deixar muita coisa para trás, como eu citei aqui. Todas as certezas, toda a segurança que eu tinha, da mesma forma que a palavra cita sobre Abraão. Quando nós fazemos isso na vida espiritual, é a mesma coisa. Quando nós abrimos mão daquilo que nos afasta de Deus, quando nós abrimos mão daquilo que tira o nosso tempo de estar com Deus, aí sim a gente consegue se aprofundar nele, conhecer coisas novas sobre ele. E aqui é interessante que após o tópico C aí fala assim: o texto de hoje nos chama a romper a barreira da vida cristã, que é sair da vida de Harã. Ele faz esse paralelo, e entrarmos na Canaã espiritual. E eu citei essa palavra aqui, espiritual, porque eu queria compartilhar com os irmãos o seguinte: nós temos um Deus, irmãos, que assim, no meu modo de ver e de me relacionar com Ele, nós temos um Deus que Ele não opera no natural, Ele opera no sobrenatural. E o sobrenatural é profundo. O natural é raso. O natural é o que a gente vê aqui. O natural é quando fura um pneu do carro, você não vai fazer uma oração e falar assim: Deus, conserta o pneu. O natural, você vai lá e arruma o pneu do carro. O natural você faz com a sua própria mão. Só que nós temos um Deus que Ele age no sobrenatural, na profundidade. E toda mudança gera desconforto. De Harã a Canaã existem processos de transição. Lembra que eu falei? Quando a gente está nesse processo de transição, a gente não entende o que Deus quer trabalhar na nossa vida. Então a gente se apega muito ao que diz aí no tópico 1, no A, ao nosso eu, à nossa personalidade, aos nossos comportamentos, à nossa visão. Então quando eu estava nesse processo dolorido, né? Quando eu estava ali dormindo em um hotel,
longe da minha família, longe da igreja, quando eu estava ali visitando clientes que deixava a gente plantado na porta ali 3, 4 horas e não comprava nada, a gente não entendia. E a gente ficava se apegando àquele eu do passado. Nossa, mas eu estava tão bem. Eu era gerente da loja, eu já tinha minha clientela, eu saía 5 horas da tarde, 5h30 eu já estava pedalando. A gente se apegava e a gente não entendia esse processo de transição. E aí a gente deixa, quando a gente não entende esse processo de transição, a gente deixa de desfrutar da totalidade daquilo que Deus tem para nós. Então eu fiz um parêntese aqui. Toda mudança gera desconforto. Como eu citei aqui, eu sou um cara muito metódico, muito ritualista, muito certinho. Eu gosto das coisas assim. Se você marcou um horário comigo, tem que ser naquele horário e tal. Só que muitas vezes, quando o assunto é se relacionar com Deus, e quando o assunto é conhecer a Deus, palavra de Deus, não pode existir esse ritual, esse certinho. A gente tem que entrar de cabeça e se aprofundar mesmo. Não faz sentido a gente ficar limitando a palavra. Porque nós sabemos que Deus, Ele é único, ontem, hoje e eternamente. Só que a palavra dele se renova. A gente pode ler o mesmo versículo todos os dias. A gente pode ter o mesmo ensinamento todos os dias. Prova disso é a nossa campanha. O tema é profundidade. É um tema. Só que quanto a gente já não absorveu disso, da palavra de Deus? Então, uma coisa que eu compartilho com os irmãos. Nunca devemos estar, conformados. Nunca devemos estar conformados, acreditar que o nível que a gente entrou ali, de profundidade, nesse oceano que é a palavra de Deus, nunca devemos estar conformados. Quando a gente fala de profundidade, o Cícero falou de raízes aqui, e desde que eu estou ouvindo o tema profundidade, eu estou pensando também em mar, em oceano, em rio, porque é o exemplo que a Bíblia nos dá também, E já ouvi dizer de alguns cientistas e estudiosos que existem mais coisas no fundo do mar, mais mistérios não revelados aí no fundo do mar, espécies, plantas, sei lá, do que a gente tem aqui no nosso olho aqui terrestre. Então você imagina, por que será que a Bíblia faz esse paralelo? Porque existe sim muito mais de Deus para nós. Muito mais daquilo que a gente ouve aqui, muito mais daquilo que a gente pensa. Só que a maneira de desfrutarmos isso é abrindo mão de muitos conceitos, abrindo mão de muito eu, abrindo mão da nossa personalidade. Será que a gente está disposto a abrir mão da nossa personalidade? Uma pessoa uma vez me disse assim: por que no trabalho a gente consegue cumprir horário? Alguns não, mas vamos falar assim, na maioria. Por que no trabalho a gente consegue cumprir horário? Por que no trabalho a gente consegue ouvir uma voz de um superior, uma ordem, uma missão? E por que às vezes para as coisas de Deus a gente, vou falar da gente, eu mesmo, a gente gera tanto receio, tanto bloqueio? Às vezes o pastor dá uma palavra, você fica ali pensando 1000 vezes, ao invés de absorver. Por que para as coisas de Deus tem que ser assim? Porque a gente não consegue passar por esse processo de transição sem abrir mão do nosso eu, da nossa personalidade. Só que isso é fundamental para que a gente possa se aprofundar. Existem os vales que nós devemos atravessar pela fé, Hoje em dia, irmãos, eu anotei aqui, fazendo outro paralelo com a lição, hoje a gente vive um relacionamento meio que romantizado com Deus. Um relacionamento meio que superficial. Muitas vezes a gente vive um relacionamento que se resume a 4 paredes da igreja, ou sei lá, ou simplesmente ficar aqui cantando e declarando: tu és bom, tu és lindo, és o meu amado. E a gente às vezes se conforma com isso. Só que existem
caminhos que é só pela fé que a gente consegue entrar. E como eu falei, que Deus ele age no sobrenatural. E aí eu quero compartilhar algo com os irmãos. De 25 anos atrás, o pastor já ouviu isso 100 vezes, ele vai ouvir 101 hoje. No retiro espiritual do ano 2000, eu estava com uma infecção de... Quem já ouviu essa história? Ainda bem que ninguém, só o pastor. Gente, eu estava com uma infecção de ouvido muito forte, mas muito forte mesmo. Saía até secreção do ouvido. Eu andava no retiro com uma toalhinha pendurada assim, na cabeça, porque batia vento e doía. Eu ficava durante o louvor, no retiro, eu ficava dentro do carro. Meu pai tinha um Fusquinha, 1969, eu ficava lá dentro, passando um calor. E chegou no terceiro dia do retiro, o pastor ficou inconformado com essa situação. O pastor já tinha mergulhado, ele já estava lá na profundidade. Ele falou, gente, não é possível isso. O Geraldinho sempre ali ativo no retiro fazendo, e é o terceiro dia que ele não sai de dentro do carro. E a gente vai orar e Deus vai curar. Percebe o sobrenatural de Deus? O pastor ele fez uma oração, eu lembro até hoje, não durou 30 segundos a oração dele. E o negócio foi instantâneo, foi na hora. A secreção saiu, o pastor ainda pegou a toalha, falou, você não vai mais usar isso aqui não, filho. E eu naquela insegurança, beleza. E beleza mesmo, eu não usei, nunca mais tive infecção de ouvido. Foi no sobrenatural. Não precisou de eu ir para casa, passar um remédio, limpar. Não, Deus curou ali, na hora. E esse é o sobrenatural de Deus que a gente tem que viver. Eu vivi isso na minha vida. É o mesmo Deus que curou lá na palavra. É o mesmo Deus que curou os nossos antepassados, os nossos avós, os nossos pais e a gente tem que levar, mais para frente a gente vai ver aqui, levar isso adiante, carregar essa presença de Deus. Às vezes a gente brinca lá em casa, mas é uma brincadeira que deveria ser verdade. Às vezes a Gabi está meio agitada, às vezes tem alguma coisa dando errado, a gente fala assim, eu vou ter que orar, hein? Mas por quê? A oração resolve. A oração nos leva adiante, nos leva à profundidade. Uma das maneiras de atravessar também esse vale, o ponto tópico B aí, as circunstâncias funcionam como uma escola de alinhamento. Eu falo, irmãos, que isso é só pelo Espírito Santo mesmo, é um dom que Ele dá para a gente. Esse aperfeiçoamento que nós temos quando atravessamos um vale. Infelizmente não são todos. Infelizmente tem pessoas que às vezes acabam desistindo ali no meio do vale, acabam desistindo no meio da provação. Mas quando nós temos o Espírito Santo, e assim como nós cantamos aqui, né? E quando a gente clama o nome de Jesus, nós entramos nessa escola de alinhamento. E alinhamento é uma palavra que está na moda, né? E graças a Deus que está na moda. Porque o alinhamento ele não deixa falhas. Quando a gente fala isso na reunião de homens, fala na reunião de jovens, se a gente está alinhado com o Espírito Santo, se a gente está alinhado com Deus, alinhado na palavra, não existe falhas, não existe lacuna, não existe nada que possa impedir o nosso aprofundar. E uma coisa muito importante aqui, não adianta conhecer Deus sem nos conhecermos. Irmãos, e com muito respeito eu vou falar aqui para vocês. Quer se conhecer, quer conhecer a Deus, quer conhecer a si mesmo? Bíblia, palavra de Deus. Hoje em dia existem métodos, existem terapias, existem profissionais, glória a Deus por isso. Existe tudo isso aí que Deus deixou para nós, mas nada pode substituir a palavra de Deus. Livro nenhum, de autor nenhum, de psicólogo nenhum, de profeta, de pastor, seja do que for, livro nenhum substitui a palavra de Deus. E a maneira de nós nos conhecermos e conhecermos a Deus somente através da palavra de Deus. Amém? O que eu estou disposto a deixar para trás? Deus não tem dificuldade nenhuma
tá ok? De nos levarmos a entrar na Canaã. Deus não tem dificuldade nenhuma em cumprir promessas, Ele é Deus, né? Acontece que isso está muito ligado ao que estamos dispostos a deixar para trás. Quando a gente saiu de férias, a gente foi para a praia lá e tal. E eu, como eu disse aqui, eu sou um cara muito certinho, muito metódico e tal. Então no primeiro dia a gente entrou só até o joelho, depois a gente foi mais até a cintura. E legal que a gente via, o helicóptero passava assim com salva-vida e falava pro povo, vai mais para lá e tal, que era uma área de segurança. E aí eu lembrei disso, né, estudando a lição, e eu fiz um paralelo assim, esse helicóptero na vida espiritual é o Espírito Santo. Só que não é mandando a gente para trás, é mandando a gente entrar mais. Porque da mesma maneira que você vai e se entrega no mar ali e fica na mão de um salva-vida, esse salva-vida nosso, na vida espiritual é o Espírito Santo. Então não precisa ficar com medo não. Quando o assunto é Deus, quando o assunto é palavra, quando o assunto é conhecimento, quando o assunto é descoberta, mergulha. Pega um trecho da Bíblia ali, ó, pesquisa no dicionário não, agora é Google, né? ChatGPT, pesquisa ali o que a palavra quer dizer, por que o autor buscou aquilo, tem outra palavra que se encaixa, como que eu posso absorver melhor isso? Se aprofunda, não precisa ter esse medo que a gente tem ali na praia, porque ali, quando o assunto é profundidade de uma vida com Deus, ela é infinita. Nós vamos passar a eternidade e não vamos conhecer a Deus na sua totalidade. Porque Deus, Ele é infinito. E esse oceano que Ele tem para nós também é infinito. Continuando aqui, foi necessário Abraão estar disposto a romper espiritualmente. O futuro dele estava relacionado ao que ele estava disposto a deixar, para que pudesse ir fundo no relacionamento de intimidade e viver o que lhe foi proposto. Abraão estava deixando para trás religião, idolatria, uma vida de mentalidade que não lhe cabiam mais, para viver algo extraordinário, né? Para entrar em águas mais profundas. Aqui eu quero fazer outro parêntese, né? Quando eu olho para a minha vida, irmãos, se eu olhar para o jovem de 30 anos atrás e para o homem que hoje eu me tornei, facilmente eu posso citar aqui para os irmãos muitas coisas que eu deixei para trás. E como eu disse, a gente nunca está conformado. A gente tem que sempre estar buscando ser melhor do que ontem e menos que amanhã, porque amanhã você tem que ser mais do que hoje. Por mais que o nosso amanhã pertence a Deus, mas se ele vier a existir, ele tem que ser mais do que foi hoje, do que foi ontem. E quando eu olho, esses dias eu estava comentando com a Raquel, quando eu olho para o Geraldo de 30 anos atrás, para a honra e glória de Jesus, eu posso dizer que muito do que eu sonhei, Deus concedeu na minha vida. Só que foi preciso passar por processos, foi preciso passar por vales, foi preciso abrir mão de muito eu, abrir mão de personalidade, abrir mão de anseios. Eu lembro uma vez que a gente estava com um familiar em casa, e na época a gente tinha banda, eu tocava na escola, eu dava aula na escola dominical, eu tinha uma vida bem ativa na obra. E um parente meu falou assim: meu filho, mas você é tão novo, por que você não vai curtir a vida, vai aproveitar? Eu respondi para ele: mas eu estou curtindo a vida da melhor maneira possível. Então a gente abre mão. Quando jovem ali, eu abri mão de relacionamentos, abri mão de desejos carnais, abri mão de muita coisa, talvez uma vida lá fora. Só que Deus, quando você faz isso, Ele te leva, fala: você está pronto, pode vir até aqui, ó. Aí você abre mão de mais coisa, você se aprofunda mais. Aí você volta, se apega àquele passado, aí você volta para cima de novo. E esse vai e vem não é bom. É preciso a gente estar como? Alinhado, como foi dito lá em cima, para que a gente nunca volte para trás, sempre aprofundando mais, sempre desfrutando de águas mais profundas com o Senhor.
E as nossas decisões pessoais definem nossas prioridades. E aqui eu quero que os irmãos prestem bem atenção, para não gerar polêmica. Nem tudo que é prioridade na nossa vida é mais importante. Pensa nisso. O que é mais importante? A minha família ou o meu trabalho? O meu trabalho, a minha família. Só que o que é prioridade para mim? É o meu trabalho. Eu não passo 44, eu sou CLT, eu não passo 44 horas semanais com a minha família. Só que a minha família é mais importante. Então, nem sempre o que é prioridade é mais importante. Só que as nossas decisões pessoais definem as nossas prioridades. E até essa definição de prioridade tem que estar como? Alinhado com Deus. Eu já citei aqui uma vez para os irmãos, já várias vezes na verdade. Vou citar de novo. Nunca esqueço de uma vigília que eu participei lá naquele salão grandão que a gente tinha. E naquela vigília eu orei e eu falei assim para Deus: Deus, eu quero abrir mão hoje do meu livre-arbítrio. Eu quero abrir mão hoje das minhas vontades. Eu quero, um passo que eu der na minha vida, eu quero estar direcionado por Ti. Eu quero estar de acordo com a Sua vontade. Esse foi meu pedido. Talvez um pedido bem louco, né? Para quem estava ali orando. Porque tudo isso requer renúncia. Eu tenho um artigo escrito, depois se os irmãos quiserem ler, eu compartilho. Para o nosso homem carnal se relacionar com Deus é a coisa mais terrível que tem. Não é fácil a gente abrir mão. E é uma luta diária. Lembra que eu estou falando aqui, ó? Nunca a gente vai, consegui, cheguei. Não. Quando o assunto é vida com Deus, é todo dia se aprofundar. Não existe limites. Não se rompe com a vida mediana de fé quando se deixam trilhas para uma possível volta ao passado. Não tem como, irmãos, a gente se aprofundar deixando ali um trilhozinho, um caminhozinho ali, alguma coisa que vai te remeter ao passado. Não tem como. Ou a gente abre mão de tudo, ou a gente abre mão do nosso eu, daquilo que nos impede, ou a gente vai continuar tendo uma vida mediana, como eu falei aqui para vocês, desse evangelho romantizado, daquele evangelho de que quando somos colocados à prova lá fora, muitas vezes a gente se sente ali reprimido. Por quê? Porque não estamos na profundidade, muitas vezes não sabemos nem nadar, e aí o inimigo vem, usa pessoa, usa palavras, usa circunstâncias, e a gente está ali no raso. E no raso o que tem, que eu falei? No raso não tem sobrenatural, no raso é tudo natural. Aí a gente vai agir com naturalidade e a gente não vai agir debaixo da vontade de Deus. E é onde a gente vive essa vida mediana. Quando deixamos de fato a vida de Arã, o que está à nossa frente não nos limitará. Lembra que eu falei que não tem limite? Quando o assunto é se aprofundar, não tem limite. Assim como a fé vem pelo ouvir, a visão vem pela prática da fé. Ao seguir a visão, se excluir, ter duas possibilidades. Ao viver a visão, né, a gente exclui de ter duas possibilidades de vida. A gente exclui. Ou a gente vive uma vida espiritual, ou essa vida de duas faces não dá. Ou a gente entra 100%, né, na espiritualidade, 100% naquilo que Deus tem para nós, 100% na direção de Deus, ou a gente vai viver sempre essa vida dúbia aí, mediana. E outro parênteses que eu faço aqui, irmãos, por mais que a sociedade tenta desconstruir isso, eu já citei isso várias vezes para os jovens, e enquanto eu viver eu vou citar, a palavra de Deus, irmãos, a Bíblia, a palavra de Deus, ela cabe em qualquer lugar, em qualquer circunstância, em qualquer tema que tramita lá no Senado, no Congresso.
A Bíblia, ela está na frente de tudo isso. E ela se encaixa em tudo isso. Por mais que a sociedade tente desconstruir, é um livro ultrapassado. Por mais que existam aí várias versões, o pessoal tenta sempre dar um jeitinho. Mas a palavra de Deus, ela se encaixa na sua totalidade em qualquer circunstância. Não existe um problema, uma situação, uma questão que a palavra não tenha resposta. Então não faz sentido a gente levar isso daqui sem ser na sua totalidade. Quem rompe com o passado não terá limites para viver o futuro extraordinário de Deus. Voltando a falar da minha vida profissional, irmãos, quando eu rompi com esse passado, que foi um passado abençoado, glória a Deus por ele, 7 anos ali, construí muita coisa. Só que quando a gente rompe com aquilo ali, e quando a gente vence esse processo que eu falei para os irmãos aqui, de transição, depois não tem limite. Hoje profissionalmente falando, não tem limite. A gente se encaixa em qualquer lugar, porque a gente entendeu a visão, e a gente rompeu. E é isso também na nossa vida espiritual. Quando a gente abre mão do nosso eu, quando a gente faz uma oração dessa, Deus, eu não quero mais a minha vontade, eu não quero mais viver para mim. E quando a gente vive isso mesmo, não só cantado, não só de palavras, mas quando isso é de fato a nossa vida, não tem limites. Nós servimos a um Deus que não tem limites. Aí a gente chega no tópico 3. Só vamos a níveis mais profundos. E só vai a níveis mais profundos quem carrega a presença. Lembra que eu falei sobre carregar a presença? E aqui eu quero deixar um ensinamento que eu tive. Não basta simplesmente estarmos cheios da presença de Deus. Sabe por quê, irmãos? Se a gente está cheio da presença de Deus, é bom para nós. Só que a vida cristã não é eu. A vida cristã é o todo. E para atingir o todo, não basta estar cheio da presença de Deus. A gente tem que estar transbordante. Porque quando eu transbordo a presença de Deus, eu chego ao pastor, eu chego ao Josué, eu chego aos meus irmãos. E ali a gente consegue levar a presença de Deus. E eu já compartilhei muito isso com os jovens. Nós temos que ser a presença de Deus em todos os lugares. A gente tem que levar essa presença, carregar, assim como Abraão fez ali na terra de Canaã. A gente tem que levar essa presença de Deus em todos os lugares. E como que a gente faz isso? É no todo também, meus irmãos, é no todo. Quer que eu cite um exemplo de 1 hora atrás? Nossos vizinhos abençoados aqui, ó, o abençoado parou o carro no meio da rua, para eles descer, para entrar no templo ali. Aí o velho homem começou, e aí, você vai deixar? Buzina. E aí o Espírito Santo vem, não, ó, você está vendo que está descendo criança do carro? Tem 2 crianças descendo do carro. Eu tinha que carregar a presença de Deus ali naquele lugar. Se eu fosse o natural, o que eu ia fazer? Ô parceiro, está no meio da rua, tem estacionamento ali. Percebe, irmãos, o que é carregar a presença de Deus? Quando você chega no seu trabalho, você leva aquela cutucada, né? Você recebe um e-mail lá que você lê e fala, meu Deus, eu não estou vendo isso. Ou então o teu funcionário, o seu superior te fala alguma coisa, e a gente tem que carregar a presença de Deus em todos os lugares. Não é só aqui dentro da igreja, não. Principalmente na nossa casa, na nossa vizinhança, e ali você também vai aprofundando. Começa na sua casa, na vizinhança, no seu bairro, na sua cidade, e não tem limites. Então vamos lá. Pessoas, como eu disse, nós somos condutores da presença. Conhecimento sem a presença não vale nada. Eu já me relacionei com muita pessoa que sabia tudo da Bíblia, sabia até mais que eu a teoria aqui, só que não carregava a presença de Deus. O lugar não faz o homem faz o lugar. Eu fiz a besteira, irmãos, de cursar sociologia durante um tempo, né? E o que a sociologia, uma das coisas que eles pregam, que o homem é fruto do meio. Isso não é o que a palavra diz. O homem, principalmente o homem de Deus, é ele que faz o lugar. Aquele que carrega a presença, é ele que faz o lugar.
Ali no meu trabalho é eu e Deus. Não tem ninguém ali que professa a mesma fé que eu. E não é fácil a gente carregar a presença ali. Mas devemos carregar a presença, e aquele lugar tem que ser um lugar abençoado e direcionado por Deus. A distração é tão nociva quanto uma ação pesada de Satanás. Sabe o que traz para nós a distração? Você voltar uma página aqui, ó, aquela palavrinha que eu te falei. A falta de alinhamento, ela traz a distração. E a distração em si é uma ação. Eu vejo também, ele falou aqui que ela é tão nociva quanto. Não, ela é uma ação de Satanás também, a distração. Porque ele coloca empecilhos na nossa vida. Ele coloca situações para distrair. Quando a gente distrai, o que acontece? A gente perde o foco. A gente esquece que a gente tem que aprofundar. E a gente começa a voltar para o raso, para o natural. Então, temos que estar atentos à distração. Não há como experimentar as bênçãos da obediência por procuração. É aquilo que eu falei, a gente tem que se entregar. Não tem como você fazer uma procuração para ninguém. Falar, ó, vai lá e recebe no meu lugar. Ô pastor, ora aí por mim. Não, é você. A gente sim, devemos orar um pelos outros. Mas devemos ter essa mentalidade de que é nós. Devemos nos aprofundar. Abraão expressava abertamente sua fé em Deus, construindo altares e nos mesmos lugares onde os cananeus estavam vivendo. Lembra que eu falei aqui da empresa? Que eu estou sozinho lá? Eu tenho que construir altares lá. Com as minhas atitudes, com as minhas palavras. Você tem que construir altares na sua empresa, na sua faculdade, na sua escola, aonde quer que você vá. Tem que carregar a presença de Deus. Vamos para a parte final. Deus estava dizendo para Abraão sair por completo. O que eu falei para os irmãos aqui? É completo, irmãos. Não dá para ser 99%. Quando o assunto é Deus, tem que ser 100%. Caminhar no propósito máximo da nossa vida. Mover-se por nós mesmos. Sepulte essa maneira antiga de viver. Saia para o novo, prossiga, ande. Mova-se a outros níveis. Saia do ambiente que você foi gerado e vá para outro ambiente que Deus está gerando em você. É tudo isso que a gente falou aqui, meus irmãos. A superficialidade não resolve. O natural não resolve. Deus está nos chamando para irmos profundamente na intimidade com Ele. E Ele está a nos capacitar. Isso começa primeiro em nós e aos que estão ao nosso redor. Quando a gente se movimenta, tudo que está ao nosso redor se transforma. A gente tem o ano passado inteiro praticamente na reunião de homens, a gente falou sobre família, sobre o sacerdócio, sobre a liderança do homem e tal. Irmãos, mais um exemplo simples aqui para terminar. A gente lá em casa não tinha costume assim de comer coisa saudável e tal. Às vezes na janta era um pão ali com ovo, um pão com mortadela e tá bom, tudo certo. E a Gabi ia na onda. A partir do momento que eu comecei a ter uma vida alimentar regrada, o que vocês acham que aconteceu com ela? Passou a comer verdura, alface, legume. Então percebe que a nossa mudança, quando a gente deixa algo para trás, a gente atinge os que estão ao nosso redor. E devemos atingir com a presença de Deus, que só é manifesta no sobrenatural e na profundidade. Amém? Vamos colocar de pé. Vamos orar pelo mês de novembro. Até se ele existir, né? Se Deus permitir que a gente caminhe até lá, a gente tem bastante tempo para carregar essa presença de Deus.
bastante tempo para nos aprofundar, mas também a gente tem que estar ciente que ele pode não chegar, né? Então devemos estar sempre alinhados, amém? Feche seus olhos. Senhor meu Deus, estamos aqui na sua casa, meu Deus, somos gratos, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. E nesses 12 dias, Senhor, temos colocado diante de Ti esses meses, meu Deus, e hoje eu quero colocar diante de Ti, se assim o Senhor permitir que cheguemos ali, o nosso mês de novembro, que o Senhor possa nos guiar até lá, que nós possamos chegar lá mais profundo do que começamos esse 2025. Que o Senhor possa, meu Deus, revelar seus mistérios, que o Senhor possa nos dar direcionamento, Senhor, que nós possamos estar, Senhor, alinhados a Ti, meu Deus, que nós possamos, meu Deus, abrir mão do nosso eu, da nossa vontade, das nossas certezas, do nosso passado, Senhor, que nós possamos, meu Deus, estar, meu Deus, debaixo da Sua poderosa mão, no profundo, Senhor, da intimidade contigo, Senhor. Se chegarmos em novembro, meu Deus, que possamos chegar, meu Pai, mais fundos do que começamos, Senhor, mais íntimos, mais perto da Tua presença, meu Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor possa continuar, meu Deus, abençoando a vida dessa igreja, meu Deus. Que o Senhor possa estar abençoando a vida de cada irmão aqui, Senhor, de cada obreiro, de cada membro, de cada participante, Senhor. E que nós possamos, se assim o Senhor permitir, chegar em novembro, meu Deus, mais profundos e mais conhecedores de Ti, da Tua palavra, fortalecidos, Senhor. Em nome de Jesus, é o que eu te peço, é o que eu oro nessa noite, já te agradecendo, meu Deus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor.